há 20 anos passava-se a incluir no texto de um dos mais importantes marcos da educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o seguinte artigo. Artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Antes dela, o que existia de orientação nesse sentido na LDB era apenas que o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. A Lei 10.639 é um marco. A assinatura ocorre graças aos anos de lutas dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, e, sem dúvidas, é uma conquista desses atores sociais. Em 10 de março de 2008, a Lei 11.645 trouxe o complemento de também incluir a história e cultura de povos indígenas. O artigo 26, então, passou a vigorar com a seguinte redação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Apesar de termos avançado na legislação, os materiais didáticos ainda têm um longo caminho a percorrer até serem descolonizados, bem como o currículo escolar. Se pegarmos um livro de língua portuguesa hoje, por exemplo, ele vai ter talvez um apêndice falando sobre autores africanos e afro-brasileiros. Vai dar uma pincelada sobre o assunto apenas, muito provavelmente, no final do livro. É preciso um trabalho contínuo que incentive leituras, mas também olhares sobre a história, arte, religião e literatura dos povos africanos, valorizando a diversidade sociocultural presente em nosso país. Se um dos objetivos da escola é formar o aluno como cidadão crítico e autônomo, a leitura passa a ser um dos instrumentos que, sem dúvida, potencializa a concretização desse objetivo. Os conteúdos obrigatórios de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena são indispensáveis para a produção de um imaginário diverso, um repertório simbólico múltiplo e uma realidade democrática em que todas as pessoas possam ser respeitadas. Essa é a importância de aplicar a Lei 10.639 e 11.645 nas salas de aula. Pensando na efetiva aplicação das diretrizes que a lei traz em seu escopo, o projeto Tem Cultura Popular? Tem sim, senhora? Nasceu. Há mais de 5 anos, temos levado a diversidade da cultura brasileira às escolas, integrando alunos, comunidades e todos os servidores da educação. Apresentações musicais como o maracatu, contação de histórias como os mamulengos babaufuá, oficinas de musicalização brasileira, jogos e brincadeiras que permitem os alunos participarem e refletirem são algumas ideias que sugerimos para trabalhar a lei.